para vocês de como que a gente está no cenário em Rondônia hoje, né? Então, a gente está como o segundo maior exportador do Norte. Atualmente, a gente só perde para o Pará. A gente está com 116 países alcançados e uma média ali de 2,6 bilhões de dólares em comercialização. As cadeias produtivas que mais se destacam são os commodities, né, como carne bovina, soja, milho. O café também entrou agora nessa parte de comercialização, cacau, madeira. E aí, fazendo uma análise básica, a gente consegue ver que a carne ela segue na liderança. Então, 42% das exportações do Estado hoje elas são lideradas pela carne. E, em seguida, vem os grãos e ali a diversificação. Agora, passando um pouquinho para a parte de agroindústrias, a gente vê um outro cenário. Então, entra o café, cacau, chocolate, o açaí, o cupuaçu, mel, frutas tropicais, porque agora no nosso estado está começando a ser trabalhado muito essa diversificação de áreas. Então, por exemplo, o pequeno produtor que tem um sítio ali de 5 alqueiros, 6 alqueiros, 10, ele não vai ter uma lucratividade tão grande se ele ter um gado. Porque ele vai ter uma quantidade pequena, sempre vai vender para um atravessador e vai ser diminuído, né? E aí o que está acontecendo? Ele está focando mais nessas outras culturas. Então, entra aí também o café, que a gente teve um número muito elevado. Então, a gente, no ano de 2024, esses dados são 2024 e 2025, a gente teve uma comercialização de 335 mil toneladas de café no 2024. A gente entra com o cacau, que é o B2Bar, que é o gourmet, que já é um cacau um pouco mais selecionado, um chocolate mais que tem um produto agregado ali. O açaí também. O cupuaçu, a gente tem a manteiga, cosméticos, polpa congelada, todo esse processo. A gente tem o RECA, que é lá em Nova Califórnia, que ele produz o cupuaçu, os produtores produzem, no caso, levam para a cooperativa, e a cooperativa tem uma parceria com a Natura. Então, a grande maioria desses produtos do cupuaçu, da castanha, abacaxi, outras frutas, são comercializados pelos produtores de Nova Califórnia. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os mercados acessíveis, né? Porque toda vez que a gente pensa em exportação, pensa assim, poxa, eu vou exportar para Estados Unidos, Europa, né? O mercado asiático. E a gente vê que não é bem assim que funciona. Porque o que é importante? No começo, quando o produtor não tem aquele conhecimento, ele pode começar ali pelos mercados mais fáceis, vamos dizer assim. Então, mercados fronteiriços, ali como Bolívia, Peru, Colômbia, que a gente pode ter uma baixa burocracia, questão da logística terrestre, são países que têm uma fácil comercialização por conta dos acordos Mercosul. Então, hoje, como a gente pode ver aqui, o café para Bolívia, Peru, a gente tem um grande volume de exportação, cacau, Colômbia, Chile, mel. E aí, quando a gente vai afinando um pouco a régua, porque conforme vai passando o tempo, o interesse do produtor é sempre vender por um valor maior, ter um mercado mais selecionado. A gente vem para a Europa. Então, ali já tem aquela questão do selo de sustentabilidade, tem a questão dos orgânicos, aí já entra o café especial, já entra o açaí. E indo um pouco mais à frente, a gente vai para a América. Então, Estados Unidos e Canadá, que são os maiores mercados hoje de orgânico do mundo. Então, ele já tem ali um pouco mais de exigência, vamos dizer assim. E, por fim, a gente vai para o mercado asiático. O que acontece com o mercado asiático? É um mercado que todo mundo quer entrar. Só que é um mercado mais difícil que tem. Porque lá eles são extremamente rigorosos com tudo. Então, com certificação, com qualidade, com rastreabilidade. Então, ele é um mercado mais difícil do produtor entrar. Se a gente pegar um produtor pequeno hoje, que produz lá 5 sacas de café e falar para ele que a gente vai para o mercado asiático, ele vai desistir no primeiro mês. Porque ele vai ter um custo muito alto, porque as certificações que são exigidas lá, hoje elas giram em torno de 15 a 20 mil reais. Isso é um custo extremamente alto para um pequeno produtor. Então, ele tem que ser trabalhado do mais tranquilo e indo avançando os mercados até chegar no mercado que ele almeja, porque é um processo. Falando um pouquinho dos passos que a gente segue para a internacionalização, a primeira delas, assim como qualquer negócio que você for começar, ou qualquer empresa, qualquer coisa nesse sentido, a gente vai começar pela parte de viabilidade, a parte de preparação. Então, o produtor vai entender qual que é o mercado dele, qual que é o produto dele, porque, assim,
Às vezes, o produtor tem um produto que ele vai ser vendido, mas não vai para um supermercado, não vai para o consumidor final. Então, qual que é a necessidade de eu trabalhar uma embalagem bem elaborada para esse produto? Nenhuma. Então, cada produto tem que passar por aquela parte inicial, para você entender qual que vai ser o seu mercado, seu cliente, para quem você quer vender, o que você almeja, qual é o seu produto. E aí, depois, a gente parte para a parte do Siscomex, que é onde entra o radar, NCM, classificação. Mas o que é isso? O radar, assim como eu e você, se a gente quiser viajar, a gente precisa do passaporte, a empresa precisa do radar, que é um documento que você tira na Receita Federal dizendo: eu estou apto, a minha empresa está apta a exportar. E o NCM entra a questão de classificação. É um código de 8 dígitos. Todos os produtos que existem, ele tem esse código. Então, por exemplo, se a gente for pegar o café em grão torrado, ele tem um código. Se a gente pegar o café torrado e moído, ele tem outro código. E aí, quando chega lá num aduaneiro, ou, enfim, quando você for passar lá pela alfândega, ele bate lá, é como se fosse um código de barra e aparece: olha, esse produto é tal produto. Condiz o que está aqui com o que está na embalagem? E aí entra a questão de imposto, taxação. Então, quando você faz essa parte errada, já começa a dar problema desde aí. Então, o NCM ele é a parte principal. Como que eu descubro qual que é o meu NCM? Na grande maioria das vezes, com o contador. Ele já tem essa informação, não é uma coisa de outro mundo, só quando é um produto muito específico, assim, muito diferenciado, que você pode ter um certo problema. Depois disso, a gente entra com parte das certificações. Registro no mapa, certificação. Então, o CIF, por exemplo, certificação de instituição federal. Para um mel, você não exporta mel se você não tiver um CIF. Então, entra essa parte mais específica de cada produto. Depois, a questão de estratégia, então, a precificação, os Incoterms. Os Incoterms é onde você vai definir quais vai ser as suas responsabilidades e as responsabilidades de quem vai comprar. Então, por exemplo, eu quero mandar um produto lá para a Bolívia. O seguro, quem vai pagar é eu ou é o comprador? Quem vai assumir o risco dessa carga? É eu ou é o comprador? Então, isso se chama Incoterms. É quem vai ficar com cada parte. Depois a gente olha para a questão da logística, né? Se vai ser pela estrada, se vai ser pelo rio, se vai ser aéreo, enfim. E a expansão, que daí entra a questão de rodadas de negócio, participação em feiras, o marketing internacional, que é muito importante, porque o produtor vai lá, ou o empresário, produz aquilo o ano inteiro, e quando chega na hora de vender, ele vai vender para quem? Como que ele vai ser achado? Como que ele vai ser encontrado? Como que uma pessoa que mora lá no Canadá, nos Estados Unidos e assim por diante, vai saber que aqui em Rondônia, na cidade de Cacoal, tem um produtor que tem esse produto? Então, entra essa parte do marketing internacional, que é muito importante. Aqui, eu separei as certificações e os requisitos das partes obrigatórias, que, como eu falei para vocês, é o radar, o selo de inspeção federal, o mapa, né, e o fitossanitário. Toda empresa precisa disso para fazer a exportação. E aqui, essas outras partes, entra o diferencial. Então, é aquilo que o produtor quer, o empresário quer, para ter um diferencial no seu produto e um valor agregado. E aí entra a questão de certificações, gestão de segurança alimentar, entra a agricultura sustentável, o selo orgânico. Aqui no cantinho já é para o mercado premium, que é o que eu falei para vocês, por exemplo, do mercado asiático, que já entra um halal, uma global gap, que é uma rastreabilidade, uma questão de mercado judaico, que no Israel também tem muito isso. Então, são selos que, se você não possuir, você não entra nesse país. E é por isso importante você definir isso lá no início. Porque, por exemplo, Global Gap, que é o de rastreabilidade, na União Europeia, para você entrar, você precisa dessa certificação. Hoje, uma certificação dessa, ela custa em torno de R$20 mil. Então, já é um mercado mais diferenciado. Não é qualquer produtor que vai ter acesso a isso. Esse é um pouquinho das documentações essenciais. Pode parecer um pouco complexo, mas não é. É só a parte mais burocrática para vocês entenderem que tem uma cadeia a ser seguida. Então, a gente começa com a fatura comercial, que é ali parecido com uma nota fiscal, sabe? Aí depois vem para o conhecimento de embarque, se você tiver um certificado de origem, quais são, se você está dentro do fitossanitário ali. E vem o Siscomex, que é onde você tira a declaração de exportação,
contrato de câmbio, porque isso é muito importante. A gente sabe que você vender na cidade que você mora já é difícil. Imagina você vender para uma pessoa que você nunca viu na vida. Então, aí que entra a parte de tomar cuidado com as questões dos contratos. Então, você tem que ter certeza para quem que você está vendendo, se é de confiança. O pagamento, 90% das vezes, todos os produtores que a gente trabalha no AgroBR, a gente nunca indica a embarcar um produto sem receber. O pagamento ele é antecipado. Porque imagina, você vai lá, faz todo um processo com o produtor, faz todo aquele... Aí o produtor fala, agora eu exportei, cadê o dinheiro? E aí a gente entra numa enrascada, porque é o nosso nome que está lá, né? São compradores que eles são trazidos dos escritórios internacionais da CNA. Então, a gente tem um processo aqui no Brasil, cada estado tem o seu consultor. Hoje eu estou em Rondônia e Acre, mas o Brasil inteiro tem os seus. E lá fora da mesma forma, porque são os responsáveis por trazerem os compradores. Então, a gente sempre indica, olha, o pagamento ele é adiantado. E aí entra a questão do contrato de câmbio, a apólice de seguro, que é muito importante. Por exemplo, um chocolate, a barrinha já pronta para comer, é um produto perecível. Se ele não tiver ali num ar ventilado, geladinho, ele vai derreter, ele vai estragar. Imagina uma polpa de fruta. Imagina se exportar morango. É um produto que você trisca, ele já estragou. Então, assim, tem todo um processo para você também se resguardar de ter dor de cabeça. Aqui a gente fala um pouquinho dos desafios e oportunidades que a gente tem no nosso estado. Um deles é essa imagem amazônica, então a questão da gente trabalhar a sustentabilidade, a questão do escoamento rápido, os nichos prêmios, que são os produtos orgânicos. Eu não sei como que está aqui a região de Cacoal, mas semana passada eu tive para aquela região de Nova Califórnia, como eu citei o RECA. Lá hoje, eu acho que a gente visitou uns 10 produtores, 9 eram orgânicos. Então, tinha produção de cacau, produção de café, sem nenhum tipo de defensiva agrícola. Então, eles estão priorizando muito isso justamente para entrar no mercado diferenciado. E aí a gente vem com os desafios também que a gente enfrenta, né? Essas barreiras sanitárias, certificação exigidas. A gente sabe que não é muito simples trabalhar com esses órgãos e ter essa certificação rápida, no momento que você precisa. Questão da competitividade. Então, tem uma guerrazinha ali de preço, a gente poder acessar um mercado desse com um preço bacana. Para falar um pouquinho de inovação no campo, eu trouxe algumas das tendências que estão sendo discutidas nos próximos anos para se trabalhar com o mercado do agro, né? Então, a agricultura de precisão, a gente está vendo aí que os drones já estão tomando conta, questão de novos mercados, então a proteína alternativa, rastreabilidade, controle biológico, defensivos naturais. Então, o nosso mercado, conforme vai passando o tempo, ele está se voltando todo para esse cenário. Então, se o produtor ou o empresário ele não se adequar a esse mercado, ele vai vender o produto dele como um commodity. Não vai ter um valor agregado e vai ser como qualquer outro café, como qualquer outra amêndoa. Essas são uma das certificações mais comuns que nós trabalhamos. É, como eu disse, a questão da sustentabilidade, segurança alimentar, origem, rastreabilidade, ambiental. Então, sempre quando a gente começa com o produtor, a gente vai selecionando, mas num contexto geral, do início ao fim, são essas certificações que são trabalhadas. Eu trouxe também alguns apoios que a gente também tem no nosso estado. Aqui no apoio técnico e consultoria, entra também o AgroBR, o PIEX, que é um programa que faz a parte de programa de qualificação para exportação. Então, o PIEX ele entra como um EAD. Ele é mais um curso, sabe? Para você saber o que é exportar, o que é um NCM, o que é um radar. É aquele passo a passo bem iniciante. O AgroBR já entra numa parte mais prática, vamos dizer assim. A gente dá esse auxílio inicial para o produtor, mas o nosso intuito é que ele exporte. Então, a gente vai focar mais na parte prática, fazer com que aquilo ande. E aí tem os programas oficiais, questão de crédito bancário. Hoje a gente já também tem bancos que trabalham com essa questão de contratos com câmbio, para você ter aquela certa segurança. Então, às vezes, você fez uma venda e você não recebeu ainda. O banco te adianta aquele valor, quando você receber, você paga para ele. Ou aquela questão de seguro também, porque você vende num valor hoje, amanhã pode cair,
ou pode aumentar. Já tem vários bancos que trabalham com isso também. Um pouquinho dessa logística, né, a competitividade pelo transporte, que a gente sempre trabalha. Então, a gente tem ali em Porto Velho, tem o nosso sistema multimodal, que é onde a gente faz a integração de todas essas formas de escoamento do produto. Tem os desafios, né, os terminais, as cheias, né, estiagens sazonais, que isso atrapalha bastante o nosso escoamento. A necessidade, né, janelas de navegação bem curtas. E aí eu trouxe para vocês aqui um panorama do que a gente está falando quando a gente fala de uma agregação de valor. Então, um café robusta hoje, em grão verde, in natura, ele está vendendo a 8 a 12 reais o quilo. Quando a gente passa para ele torrado, embalado, a gente está falando de 80 a 150 reais quilo. Até 15 vezes mais ele pode ter nessa agregação de valor. E o que acontece? A gente tem um produtor lá em Porto Velho que ele produz um produto orgânico, 3 sacas, assim, uma pequena quantidade. E a gente fez a exportação dele agora para a China como um produto de presente, vamos dizer assim. Você dá um pacotinho de presente para alguém, porque lá eles têm o hábito de tomar muito chá, né? E aí a gente ofereceu essa outra oportunidade. Um pacote de 250 gramas de café, que é aquele pacotinho, né? Foi comercializado a 100 reais, cada pacotinho daquele. Então, se esse produtor tivesse vendido a saca no valor que estava no período que ele colheu, ele tinha conseguido R$ 1.800 numa saca de café. Com esse produto torrado e moído lá na China, ele chegou ali numa média de R$ 20.000 a saca. Só que é orgânico, tem todo um processo por trás. Quando a gente fala em exportação, você não vai começar a trabalhar com isso agora e daqui 3 meses você está exportando. Você vai começar agora, tem todo um processo a ser passado, para lá para o final do ano ou no ano que vem você está exportando o seu produto. E aí entram outros produtos como cacau e chocolate, o açaí orgânico, o mel também. Então, é só para a gente ter um comparativo do que a gente está falando de valor agregado. Esse é um simulador que a gente utiliza um pouco, às vezes, para mostrar para o produtor por que vale a pena ele investir nesse mercado. Então, aqui a gente colocou o café, por exemplo, 500 quilos de café. Você vai fazer um investimento inicial, que ali é a embalagem, as certificações. E aí vai ser o resultado que ele vai ter estimado e qual que é o benefício dele trabalhar com esse café beneficiado. E por isso que a gente trouxe o tema de agroindústrias. E aí entra todo tipo de produto. Uma coisa que acontece no nosso estado, e eu acho que no Brasil inteiro, é o leite. Então, o produtor não está ganhando dinheiro. Está vendendo o leite dele a R$1, 80 centavos, R$1,50. E aí, quando a gente vai no supermercado, uma caixinha de leite é R$7, R$8. E aí, o produtor passa o ano inteiro naquela peleja e vendendo o produto dele a um preço super baixo. E a agroindústria, ela entra o quê? No beneficiamento. Um iogurte, um queijo, um requeijão, para essas outras partes. Então, aqui a gente tentou mostrar qual que é o benefício do produtor, quais são os caminhos para ele ter um valor agregado no seu produto. Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado pela participação. Se vocês tiverem alguma dúvida, o meu contato, o meu e-mail. O AgroBR hoje ele atende o estado todo, então a gente faz esse acompanhamento com todo mundo. E aí, quando eu falo produtor, às vezes não é só aquele que produz o produto. Às vezes existem cooperativas, associações, ou uma pessoa que trabalha com beneficiamento. Por exemplo, o produtor foi lá, colheu o produto dele, que é um café selecionado, mas ele não tem conhecimento, domínio ou tempo, ou não quer mesmo mexer com essa parte mais burocrática. E ele vende esse produto para uma pessoa, ela faz o beneficiamento de torra, de tudo, e vende já embalado certinho. Essa pessoa também pode participar do projeto. Então, ele é aberto, desde que você produza um produto do Brasil, você pode participar. Obrigada, viu?